Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre os nodos da Lua e os eclipses. Eclipses são eventos relativamente frequentes ao longo do ano que são televisionados ou divulgados na internet e as pessoas se reúnem para assisti-los. E eclipses ocorrem a cada 173 dias, mais ou menos. Então, é possível acontecer 2 eclipses ao ano, com um intervalo de 173 dias. Mas a parte do fenômeno astronômico que é muito interessante, entender a mecânica do fenômeno astronômico é mais complexo e é fundamental entender essa mecânica para entender como operam os nodos da Lua, que são chamados na astrologia védica de Rahu e Ketu. Então, para ocorrerem eclipses, 3 coisas precisam estar envolvidas neste mecânica. A primeira é o Sol, a segunda a Lua e a terceira a Terra. O Sol está distribuído no chamado plano celeste ou o equador celeste. A Terra faz uma órbita em torno do Sol e essa órbita também é conhecida como a eclíptica, e este caminho ele tem uma declinação em relação ao plano celeste, e essa declinação é de 23,4 graus aproximadamente. Além disso, a Lua, que é um satélite da Terra, por isso ela orbita em torno do nosso planeta, tem exatamente 5,2 graus de declinação. Então, os nodos lunares são formados através de uma interseção entre o plano de órbita da Terra em torno do Sol com o plano de órbita da Lua em torno da Terra. E essa interseção é chamada de o eixo nodal, que está sempre numa oposição perfeita de 180 graus. Eles nunca estão em conjunção, em trígono, em quadratura, sempre em oposição, numa relação de signos opostos, e andam sempre de maneira retrógrada, pela perspectiva da Terra. Eles nunca andam de maneira direta e eles nunca ficam estacionários. A mesma coisa, o caso da Lua e do Sol. Eles nunca ficam retrógrados nem estacionários, embora o movimento deles, quer dizer, o Sol como uma estrela fixa, ele é quem está parado e nós da Terra quem estamos girando em torno dele, mas pelo movimento aparente do Sol, os 2 luminares nunca ficam retrógrados nem estacionários, eles estão sempre diretos, e os nodos da Lua nunca ficam diretos nem estacionários, eles estão sempre retrógrados. Isso é importante ser constatado. E o eixo nodal demora exatamente 18 anos e 6 meses para dar uma volta completa pelo cinturão zodiacal, o que significa que Rahu e Ketu ficam precisamente 18 meses num signo, ou 1 ano e 6 meses num signo. Então é possível traçar o eixo nodal geracional, porque como eles ficam 18 meses, então
todas as pessoas que nasceram nessa janela de 18 meses que você vão ter o mesmo eixo nodal pela perspectiva da constelação. Passando de 18 meses dessa janela, vai mudar para o signo anterior e não para o signo sucedente, porque eles andam de maneira retrógrada. Eu vou explicar para vocês usando dois modelos. O primeiro deles, é interessante constatar que nós temos aqui o Sol, a Terra e a Lua. Essa linha pontilhada representa o plano celeste. O Sol é uma estrela fixa, que não se move no tempo de vida de um ser humano, mas anda um grau a cada 72 anos. Isso é o princípio da precessão das estrelas, que é um assunto para outro momento que eu não vou falar agora, porque senão vai ficar muito complexo. Como diz Einstein, não deixe a... Vamos tentar fazer as coisas simples, mas não tão simples assim, tá ok? Então, essa linha, aliás, essa elíptica pontilhada verde representa o plano da eclíptica terrestre, que é a órbita da Terra em torno do Sol, que faz o movimento anti-horário, certo? E a Terra orbita em torno de si mesmo, que é o movimento de rotação que dura 24 horas ou um dia, e o movimento de órbita em torno do Sol dura 365 dias ou um ano. E a órbita da Terra, ela tem uma inclinação de 23,4 graus em relação ao plano celeste. Por isso que eu desenhei essa outra linha pontilhada preta, porque essa linha pontilhada preta representa o equador terrestre, o plano terrestre em oposição a esse aqui, que é o equador celeste. Importante vocês entenderem a diferença. A Lua, diferente da Terra, ela não gira em torno de si mesma. Ela faz o movimento em torno da Terra, e esse movimento é o movimento de translação da Lua, que dura 27 dias, o que forma o mês sideral. Então, na astrologia védica, nós utilizamos os 27 nakshatras ou mansões da Lua. Então, a Lua muda de nakshatra a cada dia, mas de acordo com o mês sinódico, ela demora 29 dias para acompanhar o movimento da Terra em torno do Sol, certo? Mas a Lua, diferente da Terra, ela não orbita em torno de si. Ela tem uma face fixa que nós conseguimos ver, que até onde eu sei, no hemisfério sul, a lenda que eu conheço é de São Jorge matando o dragão estampada na face da Lua. Mas tem uma outra face oculta que a gente nunca conseguiu ver, senão quando os russos lançaram o primeiro satélite que fotografou a face oculta da Lua. E aí a gente conseguiu ver, porque ela nunca mostra a face oculta dela. Só conseguimos ver por fotos de satélites. Agora, como vocês podem ver aqui, o plano de órbita da Lua em torno da Terra também tem uma inclinação em relação ao equador terrestre, que são de 5,2 graus. E essa inclinação é o que vai formar o eixo nodal, porque quando formam os nodos da Lua, é no encontro do plano
de órbita da Terra com o plano de órbita da Lua. Vai formar a chamada interseção. É aqui onde é formado Rahu e Ketu. Aí eu puxei uma setinha aqui só aumentando essa outra parte do modelo, para vocês entenderem melhor. Aqui no centro está a Terra, eu só não coloquei para não confundir. O círculo verde é a órbita da Terra e o círculo, aqui é a Lua e aqui o círculo roxo, a órbita da Lua. Aí, como que a gente consegue diferenciar o nodo ascendente do nodo descendente? E por que eles são chamados de ascendente e descendente e não de outra coisa? Por um motivo. Porque quando a Lua está na direção sul e ela vai subindo na órbita e faz esse encontro que forma a interseção com a órbita da Terra, esse é o chamado nodo ascendente. Este daqui é Rahu, certo? Então ela vai subir no seu apogeu no extremo norte. Então ela está ascendendo, ela está subindo, ela está concentrando energia, ela está entrando no mundo, que é o que Rahu representa. É a entrada no karma, na samsara kármica. É o futuro. E quando a Lua chega no seu apogeu, ela começa a descender. Ela sai da direção norte e volta para a direção sul. Então, quando ela encontra com a órbita da Terra, esse forma o nodo descendente, que é conhecido como o Ketu, que está descendendo, que está saindo da roda do karma, que está saindo da Terra, que está saindo da vida, que está se distanciando. Então é o que nos leva para fora, é o passado. Então os eclipses ocorrem quando essa interseção está alinhada, quando a Lua está perfeitamente alinhada com essa interseção. E já no segundo modelo que eu tenho aqui para vocês, fica um pouco mais fácil de visualizar quando acontece um eclipse solar e um eclipse lunar, porque o eixo nodal está em alinhamento e quando não ocorre um eclipse pelo fato de o eixo nodal estar fora de alinhamento. Como vocês podem ver aqui, aqui está o Sol, aqui está a Lua nova e aqui está a Terra. Como nós sabemos que ela é uma Lua nova? Porque a Lua é sempre nova quando ela está entre o Sol e a Terra. E aqui nós temos uma Lua cheia e nós sabemos que a Lua é cheia sempre quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Mas esse fenômeno aqui acontece mensalmente. Todo mês nós temos... Isso aqui é uma lunação. Mas por que não ocorre eclipse nem solar e nem lunar? Porque o eixo nodal está desalinhado. Vocês se recordam que eu falei que a declinação do plano da órbita da Lua em torno do plano de órbita da Terra em relação ao Sol é de 5,2 graus. Então, aqui está muito alta. Mesmo que esteja em perfeita configuração para um eclipse solar, está muito alta. Então significa que a Lua está tampando o Sol, mas não pela perspectiva da Terra. Porque
Porque pela perspectiva da Terra, o Sol está enviando seus raios aqui. Então isso não é um eclipse. Não é. A mesma coisa, esse caso aqui. Porque a configuração é para ser de um eclipse lunar. Mas por que que não é? Porque a declinação está muito baixa. Essa lua está cheia, mas ela está muito baixa. Certo? Então, dá a impressão de que a Terra está fazendo sombra. Essa daqui é a sombra, né? Esse cone aqui que eu desenho não é um cone, é a sombra que a luz emanada do Sol provoca nos planetas. Mas ela está muito baixa, então ela está fora da linha da sombra. Esse daqui já é o caso de um eclipse. Isso representa, quando eu falo que o eixo nodal está em alinhamento, ele deve estar em alinhamento, significa exatamente isso, ó. Porque a declinação da Lua está exatamente na mesma altura da órbita agora, então não é mais uma declinação, a Terra está no mesmo alinhamento que... aliás, a Lua está no mesmo alinhamento que a Terra. Então, isso aqui provoca um eclipse solar, porque a Lua está na linha de visão da perspectiva de nós aqui da Terra. Vou até colocar um olhinho aqui, ó. Ó o olhinho aqui. Nós estamos olhando daqui. Ó, tampou, a Lua está tampando o Sol. Esse aqui é um eclipse solar. A mesma coisa esse daqui, é um eclipse lunar. Por quê? Porque isso aqui corresponde a uma lua cheia, certo? E ela está em perfeito alinhamento. Então, a Terra está sombreando a Lua. Ela estava cheia antes por refletir totalmente os raios do Sol. Aí quando ela entrar atrás dessa penumbra que a Terra está causando, isso aqui vai formar, na perspectiva de nós aqui da Terra, vai formar o eclipse lunar. Então esse fenômeno é importante entender, não só apreciar o evento, mas como a mecânica funciona, porque é assim que Rahu e Ketu funciona, é assim que eles vão mostrar como a nossa vida vai ser eclipsada, e eclipse representa como o seu destino vai ser revelado. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a melhor entender sobre nodos lunares e Rahu e Ketu. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia, esteja sempre ligado e como sempre nos vemos na próxima. Obrigado!